Dizem que nenhum anjo volta do abismo. Mas e se um deles tivesse algo a dizer antes que fosse tarde demais? Se você acredita que nada acontece por acaso, talvez esta mensagem tenha sido enviada para você. Bem-vindo ao canal. Hoje você vai ouvir a história do anjo que voltou para avisar. Houve um dia em que um anjo bateu à porta do céu pedindo para voltar. E eu chorei, porque sabia o que ele iria encontrar. Ele estava caído há tanto tempo. Seu nome havia sido apagado dos livros sagrados. Seu rosto esquecido pelos querubins. Sua luz extinta como uma estrela que explode em silêncio no vazio do universo. Mas naquela manhã, quando o sol ainda não havia nascido sobre a terra, ele apareceu diante de mim. Seus joelhos tocaram o chão etéreo. Suas asas, antes douradas, agora carregavam as cinzas de milênios de exílio. E ele disse apenas uma palavra: deixa-me voltar. Eu poderia ter negado. Eu poderia ter lembrado a ele que foi sua escolha, sua rebelião, seu orgulho que o levou para longe de mim. Mas quando olhei em seus olhos, não vi arrogância, vi lágrimas. E então eu perguntei-no: por quê? Por que você quer voltar à terra se foi lá que você caiu? E ele respondeu com a voz quebrada: porque eles estão cometendo o mesmo erro que eu cometi, que eu preciso avisá-los. Há muito tempo, quando o universo ainda era jovem e as estrelas cantavam ao amanhecer, eu criei os anjos. Eles eram perfeitos. Cada um deles era um reflexo de algum atributo meu: força, sabedoria, justiça, amor. Eles serviam não por medo, mas por alegria. Mas entre eles, havia um que brilhava mais que os outros. Ele era belo, inteligente, poderoso. E no fundo do seu coração nasceu uma pergunta perigosa: por que apenas ele é Deus? Por que não eu? Essa pergunta era uma semente. E como toda semente, ela cresceu. Cresceu até se tornar uma árvore venenosa, cujos frutos eram rebelião, orgulho e ambição. Ele convenceu outros, reuniu legiões, e um dia eles se levantaram contra mim, não com espadas, mas com a ilusão de que poderiam ser iguais a mim. Eu não lutei contra eles com ira. Eu apenas os deixei ir, porque forçar alguém a me amar não é amor, é prisão. E eles caíram, não para baixo, mas para dentro da própria escuridão que escolheram. E a terra recebeu suas sombras. Os séculos passaram, a humanidade cresceu. Caim matou Abel, Noé construiu a arca, Abraão caminhou pela fé, Moisés abriu o mar, Davi dançou, Salomão construiu templos. E Jesus, eu desci, eu vesti carne, eu senti dor, eu chorei, eu amei. E ainda assim muitos não me reconheceram. Mas mesmo depois de tudo isso, havia esperança. Havia igrejas cheias. Havia orações sinceras. Havia corações que batiam por mim. Mas algo começou a mudar. Lentamente, silenciosamente. Como um veneno que age devagar. As pessoas pararam de olhar para cima. Elas começaram a olhar para telas. Os templos ainda existiam, mas os corações estavam vazios. As músicas ainda eram cantadas, mas os lábios não sentiam as palavras. E o amor começou a esfriar. O anjo caído viu tudo isso. Do lugar sombrio onde habitava, ele observou. E pela primeira vez em milênios, ele sentiu algo que não esperava sentir: remorso. Porque ele percebeu que a humanidade estava repetindo exatamente o erro que o fez cair. Eles estavam tentando ser deuses, não com asas ou espadas celestiais, mas com tecnologia, com poder, com orgulho. Eles criaram máquinas que pensam, algoritmos que decidem, inteligências artificiais que imitam a consciência. E disseram: vejam o que somos capazes, não precisamos mais de Deus. Eles editaram genes como se fossem autores da vida. Construíram torres não de Babel, mas de dados e bits, achando que poderiam alcançar a eternidade através da ciência. E o pior de tudo, eles pararam de amar. O vizinho virou estranho, o estranho virou inimigo, a família virou cenário de disputas. E eu me tornei uma opção, um aplicativo que só é aberto em emergências. Foi então que o anjo caído veio até mim e disse: eu fiz isso. Eu achei que poderia ser como tu. E isso me destruiu, mas eles ainda têm tempo. Deixa-me avisá-los. Deixa-me contar o que eu vi, o que eu perdi. Deixa-me gritar que o caminho que estão seguindo leva apenas para o abismo. Eu olhei para ele por um longo tempo. E então perguntei: você sabe que eles não vão ouvir, não sabe?
Você sabe que vão te chamar de louco, de fanático, de ultrapassado? E ele respondeu: eu sei. Mas mesmo que apenas um ouça, apenas um se volte, apenas um lembre do amor, já terá valido a pena. E foi aí que eu permiti. Eu toquei suas asas cinzentas e por um momento elas brilharam novamente. Não com a glória de antes, mas com algo mais precioso, com humildade. E eu disse: vá, avise-os, não com trovões ou terremotos, mas com sussurros, com sonhos, com sinais que apenas os corações atentos verão. E ele desceu, não como um meteoro de fogo, mas como uma brisa que ninguém percebe até sentir o frio. Ele caminhou pelas ruas das grandes cidades. Viu os rostos iluminados por telas, mas vazios de vida. Viu crianças que sabiam mais sobre personagens virtuais do que sobre os próprios avós. Viu casais sentados lado a lado, mas separados por mundos digitais. Viu igrejas monumentais, mas sem a minha presença. Viu pregadores que vendiam bênçãos como produtos. Viu fiéis que cantavam alto, mas viviam em silêncio. E ele chorou, porque viu a si mesmo. Viu o reflexo da sua queda em cada coração humano que achava que não precisava de mim. Então ele começou a avisar, não com palavras audíveis, porque ninguém mais para ouvir, mas através de sonhos. Sonhos que deixavam as pessoas inquietas ao acordar. Sonhos onde elas se viam sozinhas em meio a multidões. Sonhos onde gritavam e ninguém respondia. Sonhos onde buscavam luz e encontravam apenas espelhos refletindo suas próprias sombras. Ele sussurrou nos corações dos artistas e eles criaram músicas tristes sobre solidão. Ele tocou os escritores e eles escreveram histórias sobre o fim. Ele inspirou os profetas modernos, aqueles que ainda ousam falar sobre mim, e eles bradaram: voltem, antes que seja tarde. Mas a maioria riu, a maioria ignorou, a maioria disse: isso é só medo, isso é só religião. Nós evoluímos além disso. Se essa história está tocando o seu coração, clique em gostei e se inscreva. Assim mais pessoas poderão ouvir esta mensagem. O anjo não desistiu. Ele continuou. Ele apareceu como um mendigo na porta de um empresário rico, pedindo não dinheiro, mas atenção. Ele apareceu como uma criança perdida, aos olhos de uma mãe ocupada demais para parar. Ele apareceu como uma voz interior naquele momento silencioso da madrugada, quando a alma acorda antes do corpo e sente o vazio que todas as conquistas não preencheram. E lentamente alguns começaram a ouvir. Não muitos, mas alguns. Aqueles cujos corações ainda não estavam totalmente petrificados. Aqueles que ainda lembravam como era sentir algo real. Aqueles que perceberam que, apesar de terem tudo, não tinham nada. E esses poucos começaram a buscar, não respostas prontas, mas minha presença. Não milagres espetaculares, mas a paz que o mundo não pode dar. O anjo voltou até mim depois de algum tempo. Suas asas estavam ainda mais gastas. Seu rosto carregava a exaustão de quem lutou contra a indiferença. E ele disse: pai, eu avisei. Eu fiz tudo o que pude, mas a maioria não quer ouvir. Eles acham que tem tempo. Eles acham que são invencíveis. Eles acham que podem viver sem ti. E eu respondi: eu sei. Sempre foi assim. Desde o jardim. Desde o dilúvio. Desde a cruz. Mas o aviso não é sobre mim forçá-los a voltar. É sobre eu dar a eles a chance de escolher. Porque o fim não vem quando eu decido. O fim vem quando o amor morre completamente. E então ele entendeu. O verdadeiro aviso não era sobre juízo. Não era sobre fogo caindo do céu ou anjos tocando trombetas. O verdadeiro aviso era sobre o amor. Porque quando as pessoas param de amar, elas morrem por dentro, mesmo que ainda respirem. Quando os pais param de abraçar os filhos, porque estão ocupados demais. Quando os amigos param de se visitar, porque tudo pode ser resolvido por mensagens. Quando os casais param de se olhar nos olhos, porque as telas são mais interessantes. Quando a compaixão é substituída por likes. Quando a empatia é substituída por algoritmos. Quando a fé é substituída por certezas científicas, que no fundo não explicam por que alguém acorda de manhã e decide continuar vivo. Quando tudo isso acontece, o fim já começou. Não lá fora, mas aqui dentro, no coração. O anjo então fez uma última coisa. Ele reuniu todos os avisos que havia plantado, todos os sonhos, todos os sussurros, todas as inquietações, e teceu com eles uma mensagem final. Uma mensagem tão simples que até uma criança poderia entender, mas tão profunda que os sábios tropeçariam nela. E a mensagem era esta:
Voltem a amar. Não o amor de conveniência. Não o amor condicional. Não o amor que espera algo em troca. Mas o amor que dá sem medir. O amor que perdoa sem contar. O amor que serve sem ser visto. O amor que chora com quem chora e ri com quem ri. O amor que é paciente quando tudo pede pressa. O amor que é gentil quando o mundo recompensa a rudeza. O amor que não se orgulha, não se vangloria, não guarda rancor. Voltem a esse amor, porque esse amor sou eu. E depois de entregar essa mensagem, o anjo desapareceu. Não voltou para o abismo. Não voltou para o céu. Ele simplesmente se dissolveu, como orvalho ao sol, porque sua missão estava cumprida. Ele havia avisado. Agora cabia à humanidade escolher. Escolher se continuaria na corrida louca por poder, por reconhecimento, por imortalidade artificial, ou se pararia, respiraria, olharia ao redor e perceberia que a vida verdadeira sempre esteve nas coisas simples, no abraço que aquece, na palavra que cura, no olhar que compreende, no silêncio que acolhe, no perdão que liberta e no amor que permanece. Eu ainda espero. Eu sempre esperei, não com impaciência, mas com a esperança de um pai que sabe que seus filhos podem se perder, mas também podem ser encontrados. Não porque eu os forço, mas porque no fundo, eles sabem o caminho de volta. Está escrito no coração de cada um. Está sussurrado no vento. Está refletido no sorriso inocente de uma criança. Está gravado nas estrelas que ainda cantam meu nome. E está vivo em cada pessoa que escolhe. Mesmo que todos ao redor escolham o contrário. Ainda amar, ainda crer, ainda esperar, porque essas três coisas permanecem. Fé, esperança e amor. Mas a maior delas é o amor. O anjo voltou para avisar, mas o aviso não era sobre o fim do mundo. Era sobre o fim da capacidade de amar. E quando o último coração humano esquecer completamente como se ama, quando ninguém mais estender a mão para quem caiu, quando ninguém mais perdoar, quando ninguém mais chorar pela dor do outro, quando ninguém mais olhar para cima e suspirar meu nome, então sim, o tempo se encerrará. Não porque eu quero, mas porque não haverá mais razão para ele continuar. Porque sem amor não há vida, só existência. E existência sem propósito é apenas espera pelo vazio. Mas enquanto houver um coração que ainda pulsa por mim, enquanto houver um joelho que ainda se dobra, enquanto houver uma lágrima derramada em arrependimento sincero, enquanto houver um abraço dado sem segundas intenções, enquanto houver uma oração sussurrada na escuridão, enquanto houver alguém que olhe para o céu e diga, eu ainda creio, eu estarei aqui, esperando, amando, perdoando, restaurando, porque esse é o meu nome. Eu sou o amor, e o amor nunca desiste, nunca falha, nunca termina. O anjo cumpriu sua missão, agora você conhece o aviso. O que você fará com ele? Você vai ignorar como tantos fizeram? Ou vai parar por um momento, colocar a mão no peito, sentir o coração batendo e lembrar que enquanto ele bate, ainda há tempo? Tempo de voltar, tempo de amar, tempo de viver de verdade. Não na ilusão de que você pode ser Deus, mas na paz de saber que você é amado por Deus. E isso é infinitamente maior. O amor ainda é o maior aviso.